A mensagem que eu quero deixar para todos é assim: primeiro, eu quero mandar um abraço para a família toda, como eu já disse, para a igreja de Jardim Esmeralda, é uma igreja que eu tenho um amor, um carinho, tá? Eu sei que a minha estadia de pastor não é eterna no local. Sim. Mas a igreja de Esmeralda, independente do tempo que eu fique lá como pastor ou não, sempre será uma igreja que eu trarei no meu coração como uma igreja assim que a gente é um ambiente familiar para mim. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Eu tenho um carinho com a igreja de Jardim Esmeralda, com as pessoas. Eu me relaciono muito bem com a igreja. Todos sabem que eu passei uma situação muito crítica o ano passado. Todos vocês sabem disso. Sim. Até admirei ninguém perguntar sobre isso, porque Não, eu falaria da mesma forma. Assim, eu mesmo não tocaria no assunto, a não ser que o senhor quisesse comentar mas o que o senhor passou foi algo difícil, mas a sua bagagem, a sua história não fez nem cosquinha, né? Mas se também fosse um assunto Só pra quem não conhece, talvez, de falar, mas- de repente... Mas você vai voltar, pastor. Vai ter parte Agora, 2 aqui. então, isso eu falo pra você, com relação à igreja, por isso que eu quero até mandar um abraço para a igreja, porque se eu não fosse uma igreja que eu tivesse uma relação como a relação que eu tenho com a igreja de Esmeralda, certamente eu não estaria pastoreando a igreja mais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Nossa. Dado aquilo que eu passei, então, quer dizer... Então, eu estou num ambiente onde eu fui acolhido de uma forma muito... São pessoas que estão... Ao melhor que conhecem a minha índole e sabem meu dia a dia. Então, eu fui muito acolhido nesse ambiente. Não é que eu sou superior a ninguém, mas eu estou falando. Você já pensou se você não tem pessoas que são amigas, pessoas que choram com você? A Bíblia diz que nós temos que alegar com os que se alegam e chorar com os que choram. O momento para mim foi de muita dor e muito choro. Então, mas graças a Deus eu pude encontrar isso nessas pessoas que realmente choraram juntamente comigo. Você está entendendo? E a minha família especial que me conhece, graças a Deus. Agora, diante de tudo isso, a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, até aproveitando o que eu enfrentei há tempos atrás, eu quero dar um conselho, Edmilson, Cleito, para a igreja da atualidade. Sim. Capítulo 6 de 1 Coríntios está escrito o seguinte, que nós haveremos de julgar os anjos. Se haveremos de julgar os anjos, o que seria com as questões que são internas nossas? Principalmente, se nós vamos, e é exatamente dentro desse contexto que Paulo está falando isso. Ele fala de uma situação de litígio que havia na igreja de Corinto. E essas pessoas estavam arrastando seus irmãos para os tribunais para poder resolver essas questões. E Paulo está falando, mas espera aí, nós vamos julgar os anjos. Por que não podemos resolver essas questões? O conselho que eu gostaria de dar para a igreja atual é o seguinte, olha, menos rede social naquilo que é realmente pernicioso. Menos rede social. Entendeu? Coloque-se no lugar do seu irmão quando seu irmão estiver passando por alguma situação difícil. Seja empático. A empatia me faz me colocar no lugar da outra pessoa e não tentar tripudiar em cima da situação que a pessoa está vivenciando. Você precisa se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida. Hoje eu percebo, vocês têm percebido isso, eu tenho notado no YouTube, muitas questões internas de igreja são tratadas a público nas redes sociais. Aí vão pessoas que não conhecem igreja, que não sabem quais são as questões de igreja. Igreja é lugar de pessoas que são normais, pessoas que são defeituosas. E são pessoas que precisam, na verdade, de ser lapidadas, trabalhadas. É assim que a Bíblia fala lá em Pedro que nós somos exatamente como o ouro provado no fogo. O que você faz com o ouro no fogo? Você coloca para tirar as escórias. Então, dia a dia, nós temos coisas na nossa vida que precisa tirar. Dia a dia, nós temos escórias que vai saindo no dia a dia. A perfeição, a Bíblia diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. A medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Agora eu pergunto para vocês dois, são pregadores, quando chegará esse tempo? Meu Deus. Será somente no arrebatamento, Só no arrebatamento da igreja. só. Então, enquanto estivermos aqui, nós somos pessoas comuns, pessoas defeituosas e que precisamos dia a dia ser lapidados pela palavra de Deus. Agora, a igreja do Senhor, as suas questões internas, elas devem ser tratadas internamente. Nós temos condições de fazer isso internamente. Você entendeu? E não expor as pessoas. Eu estava vendo essa semana o caso de uma igreja publicamente, assim, um caso de uma Assembleia de Deus, me parece no Sergipe, acho que vocês devem ter visto também, poxa vida, tratado publicamente no YouTube, questões internas, problemas internos, eu acho que isso está ficando muito esquisito para a igreja do Senhor. Então, por exemplo, se é seja um problema, pastor Marcos Del Rey, correu um problema com o pastor Marcos Del Rey, o problema dele é passivo de ser tratado.
Ué, pode ser o rei, não importa se é Del Rey, não importa. É passivo de ser tratado, é passivo de sofrer até mesmo medida disciplinar, digamos. Nós temos a igreja para poder fazer isso. Internamente, né? Isso é internamente, nós temos homens de Deus para cuidar. Verdade. E não para jogar o seu irmão, digamos assim, para o público do modo geral. Eu estou contando uma experiência, assim, basicamente, eu não entendo esse detalhe do que ocorreu comigo, mas só para você ter noção, eu recebi até ameaças eu recebi. Eu recebia tantos nomes horríveis, e as pessoas me esculhambavam, como diz minha mãe. Minha mãe é a linguagem baianesa, né? Uhum. Do baiano. Eu recebi tanta esculhambação por parte de pessoas que não sabem quem sou eu, nunca viveram comigo. Não conhece sua história, nunca foi na sua casa, nunca tomou café com ele. Não me conhece a minha vida. Sabe quem sou? Eu tenho um filho de 37 anos, converso com meu filho, pergunta para meu filho de 37 anos quem é o pai dele. Sim. Pergunta para minha mulher, com quem sou casada há 40 anos, quem é o marido dela. Aí você pega uma pessoa, você lança numa situação, aí, você entendeu? E faz com que pessoas de todas as partes chega lá em você e fala isso, e fala aquilo, e fala isso, e fala aquilo. Eu me calei, eu não falei nada com ninguém, graças a Deus. Não falei nada com ninguém. Eu me calei, eu me isolei e eu fui chorar e orar. Foi a única coisa que eu fiz. Eu só me calei e fui orar e fui chorar. Você está entendendo? Nos pés do Senhor. Sim. Porque esse é o melhor caminho. Com certeza. Pastor, Deus abençoe muito o Você senhor. também, acho que já passamos do horário. Muito obrigado. Deu horário, a gente tá terminando. A gente queria falar que nós, desde o começo de todo o processo, a gente sempre esteve ali porque... Obrigado, eu sei disso. Nós choramos junto, frequentamos a sua casa, seus filhos, sua família, nós sabemos de tudo que é o Senhor. E Deus tem muitas coisas boas para recompensar na sua vida, no seu ministério, na sua família, né? E muitos frutos e muita alegria até Jesus voltar. Topa a parte 2, pastor? Você topa a parte 2? Topa.